A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Ezequiel Ferreira, quero deixar aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Adivinhação ou revelação de Deus? É muito importante a gente entender isso e é dentro disso que eu quero falar com você nesse momento, abrindo teus olhos para as Sagradas Escrituras, o que diz esse livro santo e poderoso acerca disso que nós estamos vivendo hoje. Hoje estamos vivendo um momento muito perigoso de engano, um momento esse onde o espírito maligno ele tem agido de uma maneira terrível, tentando enganar os sinais de Deus, e você precisa estar atento a isso para não ser enganado pelo adversário. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 16. Quero ir diretamente para a palavra de Deus. Atos capítulo 16, verso 16, diz assim, E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucro aos seus senhores. Está seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, saia dela. E na mesma hora saiu. Observe bem esse texto, a qual a Bíblia nos acabou de nos revelar, que vai falar sobre justamente uma atuação espiritual na vida de uma jovem. Nós vemos aqui Paulo, nós vemos aqui Silas, nós vemos aqui também Timóteo, que estava juntamente com eles. Dentro dessa passagem bíblica, nós vamos ver que Paulo, ele sai à oração. Paulo, ele tem uma vida constante de oração. A Bíblia diz que Paulo, saindo à oração, aquela menina que era possuída por um espírito de mentira, um espírito de adivinhação, ele estava perseguindo Paulo e Silas. E ali aquele espírito começa a dizer: esses homens que estão falando acerca da salvação são servos do Deus Altíssimo. Observe bem que esse espírito na vida dessa jovem não está dizendo uma mentira, está dizendo uma verdade. Mas o interessante é que nós vemos que através da libertação dessa moça que estava totalmente cativa pelo diabo, Deus ele quer mostrar aquilo que muitas das vezes não abrimos os olhos espirituais para ver. É tempo da igreja buscar discernimento de espírito. O dom de discernir espírito é importante para que possamos estar preparado e não ser enganado pelo adversário. Porque o inimigo muitas das vezes ele usa uma certa verdade, mas uma verdade totalmente deturpada para tentar enganar os verdadeiros servos de Deus. E é isso que os falsos profetas estão fazendo hoje. Então observe bem que o texto lido aqui vai começar dizendo: e aconteceu que indo nós à oração, quando nós prestamos atenção, aqui em Filipe não tinha se estabelecido ainda uma igreja. Então Paulo e os servos de Deus que estavam com ele, Silas e Timóteo, eles estavam indo orar, eles estavam indo buscar Deus. Em Atos 16, 13, o texto diz assim: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos um lugar para orar. Então observa que Paulo e Silas e Timóteo, eles tinham essa dependência de orar, de falar com Deus. E hoje sabe por que muito cristão está sendo enganado? Porque não ora, porque não busca a presença de Deus. Precisamos ter vida de oração para que possamos receber de Deus discernimento espiritual, para poder sabermos quando é Deus e quando não é. Estamos vivendo uma total confusão, onde nós vemos espíritos malignos enganando as pessoas,
dentro da igreja. Eu quero aqui fazer uma ressalva, que eu acredito nos dons de Deus, eu acredito que Deus usa pessoas através das visões, das revelações, mas existe no meio disso tudo a operação do engano. E se você não tiver uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de integridade diante de Deus, uma sinceridade em buscar os dons espirituais, você também pode ser enganado pelo inimigo. Observe Atos 16:13. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos um lugar para oração. Então veja bem, é uma situação rotineira na vida deles. É uma situação rotineira orar, porque a Bíblia vai dizer que a menina que tinha um espírito imundo, ela perturbaram os discípulos durante muitos dias. Ela está muitos dias perturbando ele. Paulo, então, quando ele está diante daquela situação, ele vai ver o quê? Que alguma coisa estava errada. E ele, levantando pela manhã, a primeira coisa que ele fazia é o quê? Era orar. Era ir orar e falar com Deus. Então Paulo, ele tinha uma vida de oração. Paulo, ele tinha aonde orar. Paulo, ele buscava escutar a voz de Deus, tá? Então ele ia orar, e escutando o diabo no pé de ouvido dele todo dia, através daquela menina: olha, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. O dia vai passando. Então Paulo, ele entende o que? Isso daí não provém de Deus. É um espírito maligno. Eu quero chamar a tua atenção aqui para você entender algo. Qual era o objetivo desse espírito de adivinhação na vida dessa menina? O primeiro objetivo que a gente vê, esse espírito de adivinho na vida dessa jovem, era trazer o quê? Lucro. Meu Deus, isso é forte. Pega isso aqui. O objetivo desse espírito imundo na vida dessa jovem era trazer o quê? Lucro. Então, esse espírito maligno de adivinho, ele estava na vida dessa jovem para trazer lucro na vida daqueles homens. Parece muito o que está acontecendo hoje, né? Pessoa revelando, querendo Pix, pessoa revelando com benefício próprio. Irmão, preste atenção, o dom de Deus não é utilizado para o benefício próprio. O dom de Deus é para a edificação da igreja. O dom de Deus é para a salvação de alma. O dom de Deus, irmão, não é para enriquecimento próprio, não. Então observe bem as pessoas hoje. Tem pessoas que não é Deus usando a boca delas. São espíritos de adivinho. São espíritos malignos para trazer lucro para essas pessoas. Cuidado, porque Mateus 7:21 diz: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Profetizamos em teu nome curamos enfermos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então olhe para o fruto desse profeta, olhe para o fruto desse pastor, olhe para o fruto dessa pessoa que se diz ser homem de Deus, mulher de Deus, mas que na verdade a vida dela não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz que conhecemos a árvore pelo fruto. Vamos ter discernimento quem é de Deus, quem não é, avaliando a vida dessa pessoa, se tem uma vida de retidão, se tem uma vida de obediência na presença de Deus. Então guarde isso no teu coração. É tempo da gente buscar em Deus o que, pastor? O dom de discernimento. O dom de discernimento, Romanos capítulo 14, verso 1, Hebreus capítulo 5, verso de número 14. Então nós vamos ver que o dom de discernimento é algo bíblico. O dom de discernimento de espírito aparece aqui na lista dos dons espirituais ao escrever aos crentes de Corinto. O texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, ao outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, ao outro ao mesmo Espírito a fé, ao outro ao mesmo Espírito o dom de curar, ao outro a operação de milagre, ao outro a profecia e ao outro discernimento de espírito. Então, discernimento de espírito é bíblico e a igreja tem que buscar o dom de discernimento de espírito. Irmãos, é muito importante esse dom de discernir espírito. É imprescindível. Satanás, ele é o maior enganador que existe.
O diabo, irmãos, ele é enganador, não há qualquer verdade nele, ele vem camuflando. Quando ele vem aparentemente trazendo uma verdade, ele na verdade está querendo enganar, persuadir a pessoa. O Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que o diabo é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Então Satanás, ele é enganador. Precisamos abrir nossos olhos nesses últimos dias. Ele tem atuado, irmão, desde o princípio, com engano. Você lembra quando começou a história da humanidade? A finalidade dele perverter ali a verdade de Deus, semeando engano e a mentira no coração do homem. Gênesis capítulo 3 vai revelar que Satanás, ele vai enganar Adão e Eva. Ele vai persuadir, parece que ele está trazendo uma verdade. Olha, no dia que você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Então ele traz uma aparência de verdade, mas ele na verdade está fazendo o que com aquilo? Ele está persuadindo, ele está enganando, ele está envolvendo a pessoa. Então hoje a pessoa, quando ouve alguém revelar o nome dela, já começa a chorar. A pessoa ouve o que aconteceu na casa dele uns dias passados, já começa a chorar. O diabo também pode fazer isso. O dom de Deus é para enriquecimento da obra, para crescimento, enriquecimento espiritual da obra, para crescimento espiritual e salvação de vida. Eu quero ver profeta ser usado por Deus para repreender o pecado. Tantas pessoas recebendo profecia de bênção, enquanto na verdade ela está precisando de libertação. Está no pecado, está no vício, está no adultério. E as pessoas recebendo revelação de bênção, alguma coisa está errada. Porque o diabo e o espírito do engano nunca vai pregar contra pecado. Guarda isso no teu coração. Que Deus possa te abençoar. Eu deixei esse breve estudo bíblico para o teu coração. Não dá mais tempo, eu quero encerrar por aqui. Mas nós vamos estar gravando mais vídeo. Coloca aí a sua dúvida aí no comentário, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para alguém, manda esse vídeo no grupo aí da sua igreja, do WhatsApp, e que Deus venha fortificar a vida de vocês, que Deus venha abrir os seus olhos e você possa alcançar vitórias ainda maiores da parte de Deus. Coloca aqui sugestão de vídeo que você quer que nós façamos e eu vou estar trazendo aqui dentro da palavra de Deus. Cuidado, porque o espírito do engano está aí, esse espírito de adivinhação, ele não vai te enganar. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e ficam, aleluia, com Deus. Amém?